Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos com Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, o Flamengo fez ontem, quinta-feira, a sua segunda atividade pós volta data FIFA. O Clube Rubro-Negro segue em preparação para a partida diante do Fluminense pelo Brasileirão na 30ª rodada na próxima quinta-feira. O técnico Felipe Luiz, pela segunda vez após a parada pela data FIFA, movimentou o elenco, dividindo a atividade em trabalhos físicos, privilegiando a velocidade, sem falar nos treinamentos com triangulações e deslocamentos no ataque. O treinamento específico de finalizações também foi desenvolvido e aprimorado, acumulando também com o treinamento de fundamentos de cruzamentos oriundos da linha de fundo. Hoje, sexta-feira, a atividade, assim como ontem, acontece daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no CT Ninho do Urubu, onde Felipe Luiz, mais uma vez, treinará para dar a sua cara ao time do Flamengo e que esse desempenho seja medido já no jogo contra o Fluminense, no Clássico Regional. Assim como ontem, se trouxe uma atualização por dedução da situação da volta de Luiz Araújo, quando que, até por suspeita nossa, ao vê-lo ainda por esses dias de muletas, desconfiamos e acertamos que a volta do craque Luiz Araújo não está muito próxima, não. O atacante Pedro, que se recupera de uma lesão no joelho, mais diretamente no ligamento cruzado anterior, deu novos passos ontem no tratamento, pois iniciou a fisioterapia no CT Ninho do Urubu, assim como também exercícios agora na piscina. Já Matias Vinha, que teve lesão parecida com a de Pedro, porém de maior complexidade, até porque, além do ligamento cruzado anterior, a lesão do Matias Vinha também chegou ao menisco, acumulados com uma fratura na tíbia. Vinha começou nesses dias um novo passo, iniciou os primeiros passos na academia do Flamengo. Vinha vai demorar um pouquinho para voltar, né, por conta da maior gravidade da lesão dele em relação à lesão do Pedro. A diretoria do Flamengo decidiu que vai deixar nas mãos do próximo presidente a renovação ou não do zagueiro Davi Luiz por mais uma temporada, né? Então, eu também acho muito justo, como acharia justo também ter feito o contrato do Felipe Luiz só até o final desse ano. Deixasse que o futuro presidente decidisse e definisse se Felipe Luiz continuaria ou não no ano que vem, ou se contrataria um novo técnico. Achei precipitada e errada e falta de ética do presidente Landim ter feito um contrato até o final de 2025. Estarão, a partir de hoje, sexta-feira, em todas as lojas do Flamengo, o manto sagrado número 3, 2024, à disposição para a grande nação rubro-negra para comprar por todos aqueles que amam essas cores, que amam esse clube. Meus amigos, ainda restam 4 jogos atrasados na Série A. Daquele monte de jogos que faltavam ser realizados para que todos os times pudessem ter o mesmo número de jogos na tabela de classificação, só restam 4. 2 da rodada 17 e 2 da rodada 19, 3 deles que já estão marcados para acontecer. Pela rodada 17, Internacional e Flamengo, que vai acontecer no dia 30 de outubro, e Fluminense e Atlético Paranaense, que vai acontecer no dia 22 de outubro. Pela rodada 19, Vasco e Cuiabá, que vai acontecer no dia 24 de outubro, e também Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que ainda não tem data, ainda está a definir a data dessa partida. O volante chileno Eric Pulgar, do Flamengo, que nesse momento está servindo o seu país, o Chile, nas eliminatórias da Copa do Mundo,
não atuou ontem contra o Brasil em jogo disputado em Santiago do Chile, por estar suspenso por ter tomado 3 cartões amarelos. Só lembrando que o resultado finalizou com vitória do Brasil por 2-1, inclusive com a presença do Coringa Gerson no time do Brasil a partir do segundo tempo. Ele e Fabrício Bruno, que começaram o jogo contra o Chile sentados no banco de reserva. A partida entre Vasco e Flamengo, que abre o NBB 2024-2025, amanhã, 17 horas, no Tijuca Tênis Clube, é mando de campo do Vasco da Gama e, por conta disso, o jogo terá apenas uma torcida. Será torcida única, só terá a presença dos torcedores vascaíno e de nenhum rubro-negro. O rubro-negro que quiser assistir vai ter que ir aí para o Sport TV, para a ESPN, para a TV Cultura, para o YouTube do NBB, enfim, o que não falta é opção para você assistir o início do NBB. Meus amigos, a derrota do Sesc Flamengo para o Fluminense foi o avant-première da grande final que acontecerá entre os dois na próxima segunda-feira, dia 14, às 19 horas, no Clube dos Funcionários de Volta Redonda, que terá transmissão ao vivo do Sport TV 2. Então, agendem aí, segunda-feira, decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, direto de Volta Redonda, com transmissão do Sport TV. O Corinthians notificou ontem o Flamengo, quinta-feira, e informou que exercerá a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. Dessa forma, o time paulista está adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta, ficando os outros 50% de posse do Flamengo. Deixando bem claro que o Corinthians avisou que não fará a compra de forma à vista, e isso tem previsão no contrato. Pode acontecer? Pode. Sendo assim, o Flamengo entende que é preciso apresentar uma garantia bancária e que essa mesma garantia bancária precisa ser aceita pelo Flamengo. Aí que está o X da questão, né? O Corinthians anunciou que contratou, que formalizou junto ao Flamengo, mas não apresentou garantia bancária nenhuma. Pessoal, não se apavorem. Enquanto não apresentar as garantias bancárias e que essa garantia bancária seja aceita pelo Flamengo, não tem negócio de neneca no Corinthians, não. E outra coisa, ele trate de oferecer isso a tempo, por conta de que, se chegar no dia 20, na outro final de semana, data do jogo do Flamengo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, e até lá não for resolvido, ele vai coçar o bolsinho com mais 500 mil reais. Não é só abrir a boca e dizer que está contratado, não. Tem que apresentar as garantias bancárias e o Flamengo tem que aceitar. Então, joga no ventilador. E o Corinthians contratou, até agora não contratou nada. Vamos ver se sai no vídeo o nome do Hugo Neneca como contrato definitivo do Corinthians. Não vai sair porque a negociação não está finalizada. Para finalizar, volta a dizer, precisa o Flamengo concordar com a garantia bancária apresentada. E até onde eu sei, nem garantia bancária foi apresentada. Então mais um jogar para a galera desse presidente fanfarrão do Corinthians. Meus amigos, falando em Copa do Brasil, acontece hoje no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a partir das 10 horas da manhã, o julgamento das medidas inominadas interpostas por Vasco da Gama e também por Corinthians contra a CBF por conta da mudança da data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Então, vamos aguardar, talvez a gente transmita ao vivo pelo X, né, esse julgamento. Se eu não puder transmitir, mas com certeza, se for transmitido, eu vou pelo menos colocar o link lá no meu perfil do X, para quem quiser acompanhar. O Flamengo encaminhou o acordo com a CBF para o pagamento de uma parte dos salários do atacante Pedro, que sofreu grave lesão quando treinava pela seleção brasileira no dia 4 de setembro, lá em Teresópolis. Flamengo e CBF esperam apenas pelo final da data FIFA de outubro, leia-se Rodolfo Landim pelo lado do Flamengo e Edinaldo Rodrigues pela CBF, para definir os últimos detalhes para assinatura do acordo. A FIFA cobrirá 60% relativos à parte da CLT do contrato do Pedro e a CBF arcará com 40% relativos à parte
dos direitos de imagem do contrato do Pedro Guilherme, centroavante do Mengão, ainda artilheiro maior da temporada do futebol brasileiro, com 30 gols. Depois de afastado por indisciplina da seleção equatoriana, o atacante Gonzalo Plata retornou à mesma seleção, convocado para a data FIFA de outubro. Plata entrou como titular ontem pela seleção equatoriana no empate de 0-0 contra o Paraguai. O atleta do Flamengo jogou 65 minutos da partida de ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O meio-campista Gerson, do Flamengo, jogou todo o segundo tempo contra o Chile em Santiago, ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo, na vitória por 2-1 do Brasil sobre o Chile. Terça-feira tem mais, terça-feira tem Brasil e Peru, jogando em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Brasil tem tudo para ganhar do Peru, que é o último colocado, se eu não estou enganado, e aí crescer um pouquinho mais na tabela de classificação, ele que já é quarto, e aí sim se aproximar cada vez mais da classificação para mais uma Copa do Mundo. Meus amigos, o Dia das Crianças ainda não chegou, mas os filhos dos jogadores do Flamengo já começaram a ganhar seus presentes. Ontem, quinta-feira, 2 dias antes do Dia das Crianças, o time rubro-negro presenteou os herdeiros dos atletas do Flamengo com uma moto brinquedo personalizada com cores e escudos do clube. Então, as imagens foram de alegria total dos filhos dos atletas rubro-negros. Parabéns, Mengão, pela iniciativa. O técnico Felipe Luiz procura conquistar um feito inédito no Flamengo. Conquistar uma temporada só, 3 taças em 3 categorias diferentes, se não vejamos. Felipe Luiz, que foi campeão no Sub-17 da Copa Rio, no Sub-20 conquistou o Mundial Interclubes, e no profissional, na sua opinião, o que conquistará Felipe Luiz? A Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro, que são as 2 competições que nos restam ainda nessa temporada? Palpite aí e diga o que é que você acha que Felipe Luiz pode ganhar no profissional do Flamengo. Bom, meus amigos, agora vamos falar um pouquinho desse processo eleitoral que vive o Flamengo nesse momento, né? Triste e preocupante o que temos visto e ouvido durante o processo eleitoral do Flamengo. Desavenças, discurso de ódio, baixaria, acusações sem provas e um caminho que se desenha parecido com o que a gente sempre viu no nosso rival Vasco da Gama, e isso é que é preocupante. O Flamengo hoje virou um desejo do ego de alguns ou se sentem donos do clube ou acham que podem vir a ser. E nisso tudo, até o principal às vezes é esquecido, que é o próprio Clube de Regatas do Flamengo. Hoje é status você ser presidente do Flamengo. Porém, antes do status deveria ser orgulho. Tomara que esse período já passe e que nós possamos ter o nosso clube novamente como centro da nossa paixão e não de paixões pessoais. O temor é de como conseguiremos sair desse processo que está muito mais preocupado em alimentar egos do que o crescimento do nosso clube. O Flamengo, instituição, vencerá, e vencerá independente de alguns, porque é gigante. Porém, estragos acontecerão, é só esperar para ver, mas o Flamengo vai sair dessa e vai continuar retomando o seu caminho de crescimento, de desenvolvimento e de hegemonia no futebol brasileiro, porque assim é o curso natural da história. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!